Olá, sejam muito bem-vindos ao Contos da Carlota. Eu sou Carla Fachin e hoje eu tenho um único relato. E que relato, viu? Olha, mais uma aparição em estradas. Tem coragem? Fique conosco. Solta a vinheta. E antes de eu prosseguir aí com o vídeo de hoje, gente, não se esqueça, isso é muito importante. A sua participação é muito importante para nós. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative os sininhos de notificação, ok? Também lembrando de um detalhe muito importante. Envie seus relatos no contosdacarlota@gmail.com, contosdacarlota@gmail.com. No Facebook também, você pode estar entrando na nossa fanpage, deixando seu joinha, seu like. E tem também o grupo de relatos sobrenaturais, onde você pode estar deixando os seus relatos, seus de amigos, parentes. E vamos logo a este relato. O que era aquilo na estrada? Gente, esse relato chegou até nós. Ele é de Minas Gerais. Quem escreveu este relato, vamos dar um nome para ele de Roberto. Roberto vinha dirigindo seu carro, já era aí madrugada, era noite, ele disse que era uma noite muito calma, muito tranquila, muito fresca, era uma noite fresca, gostosa. E a lua estava bem alta no céu, árvores por onde ele passava eram muitas árvores e árvores altíssimas, diz que era uma paisagem muito bonita. E ele tranquilo, raramente cruzava com algum carro do outro lado da pista dupla, então poucos carros na pista e ele dirigindo lá tranquilamente. Ele também conta que o rádio do seu carro naquela noite estava desligado, curiosamente porque ele costuma ouvir rádio, ouvir música, mas aquele dia não. E ele estava ali dirigindo com o pensamento longe, sabe? Ele estava passando por alguns problemas familiares, quem não tem, não é verdade? E ele estava passando por algumas dificuldades, alguns problemas que estava deixando a cabeça dele um pouco entristecido, mas vida que segue, dirigindo. E num dado momento, ele passava por essa pista, tinha um ponto de referência essa pista. Tinha uma fazenda, ele passava por várias fazendas e sítios, mas tinha uma fazenda em especial e tinha um casarão muito antigo. E próximo desse casarão muito antigo, outras casinhas ao redor, algumas árvores, pomar, assim, algumas árvores e algumas casinhas ali em volta. E ele tá ali, né, distraído, vendo aquele casarão, vendo aquelas casinhas, há muitos e muitos anos abandonada, é aquelas casas de fazenda do tempo dos escravos, sabe? E aí ele olhando, tentando imaginar como que deveria ser aquele casarão no tempo mesmo que viviam lá o dono da fazenda, os trabalhadores, as pessoas que estavam ali no plantio, na colheita, seja o que for. E de repente ele está lá, distraído, vendo aquele casarão, quando ele vê um homem no meio da pista. Ele desvia com tudo, quase que cai numa ribanceira, que tinha uma parte assim que era uma ribanceira, quase que ele cai ali. Por sorte tinha uma árvore e o carro, mesmo ele freando com tudo, o carro bate na árvore. O carro começou a soltar muita fumaça na parte do capô e ele sai do carro mancando, com a cabeça machucada, sangrando um pouco. Ele disse que estava sangrando um pouco e mancando. Ele sai enfurecido porque o homem continuava ali parado no meio da estrada. Só que como ele já estava mais adiante com o carro, quando ele sai do carro mancando, ele vai em direção àquele homem, ele vê aquele homem de costa. Diz que era um homem alto e usava uma espécie de um sobretudo preto que ia até a altura dos joelhos. E ele começa a brigar com o homem. Poxa, que palhaçada! Que diabos você estava fazendo no meio da pista? E aquele ser parado. E ele xingando. E aquele ser parado. De repente aquele ser vira. Quando aquele homem vira, gente. Olha, ele diz que ele pensou que já tinha passado pelo pior, que era o acidente do carro. Desviando daquele homem, batendo o carro na árvore, quase caindo na ribanceira. Ele pensou que tinha passado pelo pior. Mas o pior estava naquele exato momento, quando aquela criatura se virou, porque até então ele achava que era um homem,
Mas quando virou, ele viu que aquilo não era deste mundo. Era um ser, ele diz, que era um misto de todos os filmes de terror possíveis e imaginários e ainda que iriam criar no futuro. Ele diz que aquele homem era um misto de homem, de coisa, de monstro. Era como se o homem tivesse todo desfigurado, era como se fosse um ser diabólico, um ser horrível, horripilante, medonho. Ele não consegue descrever. É como se a pele dele fosse uma pele esquisita, todo derretido, uma coisa assim lamentável. E era tão feia. E ele diz que aquele ser era muito pálido, muito branco, muito pálido e tinha olhos, o globo ocular todinho era negro, mas era um negro tão profundo, eram olhos pretos tão profundo que parecia que sugava a alma. Roberto dá um grito de terror, um grito de desespero, de que era aquilo que estava na frente dele, pelo amor de Deus, o que era aquilo? Não era uma pessoa, o que era aquilo? E aí, quando ele dá aquele berro, aquele grito, aquele ser começa a dar gargalhadas. Era uma gargalhada muito maléfica, muito diabólica mesmo, sabe? Ele começou a correr. Roberto começou a correr. E ele corria e ele olhava para trás. E aquela coisa seguindo ele, perseguindo ele. Aqueles olhos negros iam se aproximando dele. E de repente ele começou a sentir que aquela voz, aqueles gritos, aqueles berros, porque ao mesmo tempo urrava, gritava, gemia, chorava. Ele fala que é um misto de tudo isso. E muito alto, muito agudo. Ele começou a tampar os ouvidos. Aquilo estava doendo os tímpanos dele. E aí de repente ele começou a perceber que aquilo estava tão próximo dele que ele começou a sentir a respiração daquela coisa na nuca dele. E ele também percebe quando a mão foi no pescoço dele. E aí ele só se lembra de desmaiar. E um pouco antes dele desmaiar, ele diz que viu duas luzes vindo muito forte, aqueles faróis em cima dele, muito forte mesmo. E aí ele deitado, quase apagando, ele percebeu que chega uma pessoa, um ser, alguma coisa chega perto dele e chama uma outra pessoa falando assim, fulano, bem ao longe assim, sabe? Ele ouvia muito pouco porque a audição dele estava péssima, estava muito fragilizada. E ele ouvindo assim, ó, chama a ambulância. E aí quando ele volta em si, ele estava no hospital, ele estava num quarto do hospital. E ali já estavam os pais dele, alguns amigos, familiares estavam ali para visitá-lo. Quando ele já recobrou melhor a consciência, já estava conseguindo conversar, ele não conseguia ouvir. Ele ficou sem audição durante 2 dias. E aí quando ele voltou a ouvir perfeitamente, tudo mais, e ele conseguiu conversar melhor, a mãe dele disse, filho, quando eu e seu pai chegamos aqui, você estava mais branco que um papel, você não falava coisa com coisa, você balbuciava, você tremia de medo, você só falava, aquele ser, você não falava coisa com coisa. E aí ele explicou para a mãe o que havia acontecido. Passado-se um mês, ele foi com um amigo dele naquela mesma pista, naquela mesma estrada. Foram ali próximos ali da fazenda, porque tudo ocorreu ali bem pertinho da fazenda. E ele foi lá com um amigo dele, rondaram a fazenda em volta das outras casas. Lembra que eu falei que tinha umas casinhas em volta? Em volta das casinhas, em volta do pomar. Não encontraram nada. Voltaram para a pista onde exatamente, ele se lembrava muito bem, onde exatamente estava aquele ser, aquela coisa. Não encontraram nada. O amigo dele que estava com ele não acredita muito nessa história. Acredita sim. Ele diz que acredita que alguma coisa o assustou demais. Vou dar meu parecer. Eu acredito sim que tinha uma entidade ali, tinha um ser espiritual no meio da estrada sim, para assustar Roberto, para desequilibrá-lo. Que pânico que esse homem sofreu. Ele diz que nunca sofreu nada parecido na vida dele. Só que ele diz uma coisa, nunca mais. Ele até voltou lá com um amigo dele, mas por ali ele não passa sozinho, nem com família, ele não dirige mais por aquelas bandas. Ele falou, não, por ali eu dou a volta, eu ando muito mais, mas eu ando por outros lugares. Por ali ele diz que não aparece nunca mais. Diz aí, o que você acha? Você acha que era alguma coisa da imaginação dele, dirigindo muitas horas, que o amigo dele achou isso? Me diz aí o que você acha, diz aí nos comentários. Gente, antes de finalizar, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, tá bom? Um beijo enorme para vocês e
Tchau!